Ok. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, ó Pai, por tantas coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado. Coisas que nós não imaginamos, não entendemos, não merecemos, mas o Senhor tem sido um Deus tão bom. Tem nos sustentado, é por isso que nós estamos aqui nessa noite, com vida, com saúde. As lutas vêm, mas elas passam e nós permanecemos aqui. Obrigada por cada um dos meus irmãos que já chegaram aqui neste lugar, por aqueles que estão se conectando pela internet. Que não seja, Senhor, mais um dia, mas que seja um momento especial. Amém. E que cada um, ó Deus, separe esse tempo para juntos adorarmos o nome do Senhor. Amém. Obrigada, Senhor, por cada irmão que já chegou, por aqueles que porventura estão passando por alguma dificuldade por causa da chuva. Que o Senhor esteja, Deus, dando estratégia, sabedoria, Pai, pelos lugares que nós passamos e vimos pessoas fora de suas casas, que água. Então, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja dando direção, dando calma, dando paz, mesmo no meio
e a nós mesmos, Senhor. Recebe, ó Deus, o louvor, é tudo para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar um hino. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mateus 8, 34. Rude Cruz, 132, binário para o culto cristão. Nós vamos cantar, se você tiver o seu celular, está aí, 132 HCC, letra, que vai aparecer agora. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Hebreus 11, 3. O hino 54 do binário para o culto cristão. Se você tiver como acessar aí, também vai ser uma bênção para você poder acompanhar a letra, que é curtinha desse aqui, mas tão lindo. Fala, toda a natureza me fala do meu Deus. Ontem nós tivemos a oportunidade de ir ali no Parque do Ibirapuera, depois de muitos anos, nem sei quantos. Acho que eu namorava no projeto, sei lá, muitos anos. E aí, como é bonito naquele lugar. Quando você chega lá e fala, que natureza linda que Deus criou. Né? Um lago, nossa, muito bonito. Então, eu fiquei muito encantada, embora já conhecesse
e as minhas filhas também, nós podemos ver que os céus manifestam a glória de Deus. Outra coisa bonita Deus fez é que às vezes a gente fica focado olhando só para as coisas que não estão do jeito que a gente gostaria, mas quando a gente amplia a nossa visão, pode ver, sim, coisas lindas feitas pelo nosso Deus, obra das mãos do nosso Deus. Então nós vamos cantar toda a natureza, e quando a gente olha, fala: quem sou eu, ó Pai, para merecer tamanho amor? Não somos nada, mas mesmo assim, o amor dele nos transformou, tornou-me um novo ser, e por isso eu quero estar contigo e no céu viver. Amém? Então vamos cantar. Pastor tem a palavra, estávamos com saudade. Sei que a Elaine já deu as boas-vindas comigo, porque eu acompanho tudo que me interessa. Amém, aleluia. Mas seja bem-vindo, pastor, ao culto de quadro. Obrigado. Obrigado, Ana, obrigado pelas palavras. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Boa noite aos irmãos que estão pela internet também. Muito bom estar aqui de volta de quarta-feira. Mesmo quando a gente está meio de férias, meio de folga, chega na quarta, a gente acha que tem um compromisso, tem alguma coisa para fazer à noite, e já é o bom costume, né, de muitos anos de estar na casa do Senhor. O Senhor Jesus disse que a minha casa será chamada de casa de oração, né? E aqui é um lugar
consagrado a Deus para nós orarmos uns pelos outros, né? Aliás, hoje pela manhã eu fiquei feliz de ver uma foto que a Diga compartilhou no grupo de algumas irmãs que estavam na nossa reunião de oração. Nós temos uma reunião de oração diária pela internet, né? Pela ferramenta do Google Meet. Começamos em maio para orarmos no mês da família, mas foi tão bom que nós quisemos continuar e estamos até hoje aí todos os dias orando de segunda a sexta pela internet. Então, se você pode, segunda, terça, quinta e sexta às 18h30 e às quartas-feiras às 8 horas da manhã. Mas vamos ter esse momento de oração. Chegaram alguns pedidos. Antes de ler, eu quero dar a oportunidade a vocês também, se tiver mais algum pedido de oração, para nós orarmos juntos aqui. Vamos orar ao Senhor. Há mais algum pedido? Agradecer porque Deus abençoou o irmão Pedro por 3 meses lá na tarde, Ricardo, e voltou agora, né? Reformou a viagem de volta. Deus continue sustentando ele e a minha família. Amém. Deixou todo mundo bem lá. Amém. Graças a Deus por isso. A volta do irmão Pedro, a bênção de Deus também sobre o pastor Ricardo e família, né? Mais algum pedido de oração? Amém. Eu vou ler os pedidos que chegaram aqui, então. Pela saúde, a Gina pede pela saúde do Bruno, da Kathleen. Estão com Covid também. Também pela saúde da Gina, que vai fazer alguns exames, né, Gina? Amém. A Rita também agradece a Deus pelo cuidado de Deus com todas as famílias da Ibaja. Realmente é motivo de agradecermos ao Senhor mesmo. Deus tem cuidado de nós, tem nos preservado, e vamos continuar orando pelas nossas famílias, né? Também pelos idosos, crianças, adolescentes, jovens, ministério e liderança da igreja, né? Casais da igreja também. E por esse pedido de liderança da igreja vamos orar, né? Temos alguns ministérios aí vagos, alguns departamentos precisando de mais pessoas para trabalhar, praticamente todos os departamentos, como falei domingo. Então vamos orar ao Senhor por isso, vamos nos colocar à disposição do Senhor, né? Para esse ano de 2022 também, muitos desafios, e nós precisamos continuar trabalhando, servindo ao Senhor e obedientes na obra do Senhor, né? Amém. Ótimos pedidos. E a Dani, que está aqui conosco também, oração pelos familiares. Vamos orar pelos familiares da Dani, pela vida espiritual, emprego novo para você. Emprego novo. Não sei se o chefe está assistindo aqui, mas a Dani está pedindo emprego novo. Glória a Deus por isso, né? Vamos pedir que o Senhor faça a sua vontade e faça o melhor, né, na sua vida profissional também. Bom, pelas dificuldades que Deus sabe também, as lutas que a Dani está passando. Então vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos orar ao Senhor. Eu vou convidar aqui à frente o pastor Zé Araújo. Vem cá, meu querido, vem orar ao Senhor aqui. Você ora também, depois eu vou orar também pelos pedidos. Aproveitando a sua estada aqui hoje, né? Esteve com a gente domingo, vai estar aqui com a gente hoje de novo. Pode vir aqui, querido. Então, vou pedir para você orar pela igreja, né? Pelos ministérios, a igreja, pastor, a liderança, as famílias. Manda um clamor aí para nós e depois eu vou orar pelos pedidos também. Graças a Deus, irmãos. Amém. Vamos orar. Graças te damos, Senhor dos Exércitos, por essa oportunidade de poder estar aqui, Senhor, compartilhando da mesma fé. Amém. Com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Senhor dos Exércitos, são muitas lutas, muitas provações, e nesses dias finais tem se aumentado ainda mais, Senhor. É preciso que nós acordemos, é preciso que nós oremos mais, é preciso que nos santifiquemos mais, Senhor, porque a tua volta está muito próxima, Senhor. E a tua palavra diz que sem santificação ninguém verá Deus. Portanto, Senhor José, são muitos doentes, muitos irmãos em Cristo Jesus
adoecendo, partindo por causa dessa doença, Senhor. E não só por essa, mas por muitas outras. Mas nós confiamos no Deus vivo, aleluia, um Deus que cuida de nós, um Deus que tem nos livrado, Senhor, desse mal, um Deus que nos tem protegido, um Deus, Senhor, que ouve o nosso clamor. Amém. Obrigado, Senhor. Meu Rei, Senhor dos Exércitos, quero interceder nesse momento também pelo ministério do teu servo. Dê forças a eles, amém. Saúde e vigor, Senhor, para que ele possa estar aqui levando o seu pão para estas almas, Senhor. Amém. Meu Deus, fortalece ele e sua família. Amém. Fortalece essas famílias que aqui estão, Senhor. Amém. Elas precisam de ti, meu Rei. São pessoas que estão doentes também. Ó, são membros de famílias que aqui estão. Famílias que não estão aqui, mas também estão adoentadas. Meu Deus, neste momento, nós clamamos a ti, Senhor. Oh, Deus. Sara, Senhor, esse povo, Senhor. Amém. Sara, Senhor, traga-os de volta para a tua casa com saúde, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Não somos nada, Senhor, sem saúde. Nós precisamos dela, porque és tu que nos dá saúde, Senhor. Cura esses irmãos, Senhor, que estão enfermos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, liberta, Senhor, do Covid, seja Covid, nos liberta, seja qualquer outra enfermidade, cura e restaura, Senhor. Amém. Para que teu nome seja glorificado, Senhor, tanto no céu como na terra. Nós confiamos no Deus vivo, um Deus que é o mesmo e continua fazendo maravilhas. Verdade, nós queremos. Faz maravilhas, Senhor, no meio do teu povo. Faz mesmo, Senhor. E se aqui, Senhor, há enfermos conforme, Senhor, que estão informando, trouxe a informação, neste momento nós oramos e repreendemos a enfermidade. Amém. Para que elas, Senhor, possam estar aqui na tua casa, dando testemunho, Senhor, da grande libertação do Deus, Senhor. Oh, meu Rei, Senhor dos Exércitos, nós te agradecemos, porque, Senhor, nós sentimos bem na tua presença. Aleluia. Porque nós te conhecemos e tu nos conheces. Esse é o princípio fundamental da nossa fé. Conhecer a Deus e se tornar conhecido por ti, Senhor. Tu conheces nossos pecados e vontades. Tu conheces as nossas necessidades, Senhor. E dentro do corpo da tua igreja, nós também pedimos que se tiver pessoas desempregadas, que tu abra a porta, Senhor, de emprego. Amém. Porque o momento, Senhor, é difícil, mas se cremos no Deus Todo-Poderoso, Ele abre portas. Aleluia. Porque Deus abre portas, Senhor. Então, Senhor, abre portas para aqueles que estão desempregados. Meu Rei, para que venha, Senhor, eles a fazer um pão para a sua casa, o sustento de suas famílias, Senhor. Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Senhor, só tu és Deus e não há outro, Senhor. Nós só temos a ti como Deus de Abraão, Isaac, Senhor, e Israel. Portanto, Senhor, dá-nos a tua bênção, dá-nos a cura, dá-nos a saúde. Amém. E abre as portas, Senhor. Amém. Mais uma vez, Senhor, te peço. Que esta casa, Senhor, seja aqui, se encha da tua glória. Amém. Que se encha da tua glória, Senhor. E que esse povo aqui, Senhor, desta casa, possa ver e ouvir, Senhor, ouvir a tua voz e ver as maravilhas que tu, Senhor, estará fazendo no meio desse povo. Amém. Mais uma vez eu te peço, pelo teu servo, dê a unção, Senhor, para ele, para que ele possa continuar firme e fiel na tua presença. Porque sabemos que os dias são maus, mas nós venceremos todas as lutas e tribulações, porque o Senhor está conosco. E nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, amém, Senhor. Continuando na tua presença, ó Deus, nós louvamos, exaltamos e glorificamos o teu nome, Pai. Pai, nesses momentos de culto em que nos reunimos aqui, ó Pai, estamos mesmo, Pai, prostrados diante da tua grandeza, Senhor. É
é por causa do Senhor, e é para o Senhor que nos reunimos aqui, ó Deus. E, ó Pai, recebe, portanto, a nossa gratidão, ó Deus, como já foi dito nessa noite. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todos os benefícios, pelo cuidado do Senhor, ó Pai. Ó Pai, acima de tudo, pela salvação maravilhosa que temos em Cristo Jesus, a qual não merecemos, nunca mereceremos, Pai, mas pela Tua graça fomos alcançados. E agora estamos aqui como igreja do Senhor, povo escolhido, para louvar, exaltar e glorificar o Senhor, ó Pai. Ó Pai, obrigado por retornar nessa quarta-feira, depois de um período de descanso, encontrar aqui meus irmãos e irmãs, ó Pai, e podermos exaltar o Senhor, Pai, e podermos, ó Pai, colocarmos diante do Teu altar esses pedidos citados aqui nessa noite, Pai, certos, ó Pai, com a convicção de que o Senhor ouve a nossa oração, apesar de nós, ó Pai. O Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de graça, Senhor. Ó Pai, eu te peço pela vida do Bruno e da Catherine, Senhor. Ó Pai, restaura a saúde deles em nome de Jesus. Que em breve possa chegar a nós a notícia da cura e restabelecimento completo, Senhor. Abençoa a tua serva, a irmã Gina, também, esses exames que ela vai fazer. Continua, Senhor, abençoando a sua saúde, restaurando, curando, assim como já fez um milagre na vida dela, Pai. E ela é grata por isso. Continua abençoando a vida dela, do Antenor, do André também, de toda essa família, Senhor. Pai, também nós nos unimos para pedir pela vida da Dani, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, a tua serva pede um novo emprego, uma nova porta de emprego, Senhor. Oh, Deus, faz o melhor na vida da tua serva, Senhor. Oh, Pai, abre uma porta que seja abençoada, preparada pelo Senhor, para que ela tenha o sustento da sua família, para que ela possa continuar cumprindo os seus propósitos, cumprindo essa árdua missão de sustentar a família, Senhor. Abençoa os seus outros familiares, que aqueles que ainda não entregaram sua vida para Jesus, Pai. Oh Espírito Santo, que o Senhor esteja derrubando todas as barreiras, ó Pai, que eles possam crer e confessar Jesus como Salvador das suas vidas, Senhor. Oh Deus, eu também coloco diante do Senhor todas as famílias da tua igreja, como a irmã Rita colocou aqui, todos os ministérios, Senhor. Ó Pai, mais uma vez te pedimos que 2022 seja um ano de grandes feitos do Senhor nessa igreja, Pai. Que o Senhor use as nossas vidas, Senhor, para o louvor da tua glória. Que possamos cumprir não os nossos planos, mas os planos do Senhor, ó Pai. Manda mais obreiros para a tua obra, porque a seara é grande, ó Deus. E nós não queremos recuar, mas queremos avançar no teu reino, como a tua palavra nos diz, Pai. Nós não queremos nos acovardar, não queremos ser negligentes, Senhor, mas queremos, ó Pai, cumprir o propósito do Senhor para essa igreja, nesse lugar, nessa comunidade, ó Deus. Levanta mais líderes, levanta mais pessoas dispostas, Senhor, a colocar os seus dons a serviço do teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado pela viagem do irmão Pedro, que chegou bem. Obrigado porque deixou lá o pastor Ricardo, a Tati, o Ian, a Manu, guardados e abençoados pelo Senhor. A tua serva reconhece o cuidado do Senhor pela família. Continua abençoando toda essa família querida, Senhor. Continue sendo sempre alvo da tua graça, Pai. Abençoa todas as famílias representadas aqui, os irmãos que estão pela internet, suas famílias. Pai, tu sabes a necessidade de cada um, Pai. Continua abençoando. Obrigado pela presença do pastor Araújo, pela vida da Cristiane também que está conosco, sua esposa. E, ó Deus, continua abençoando também essa família, Senhor. Fala conosco agora através da tua palavra, Senhor. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Pode assentar, meus irmãos. Obrigado, pastor. E nós vamos meditar então na palavra do Senhor nesse momento. Eu peço para que os irmãos então abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, registrado por Mateus no capítulo 21. Capítulo 21, a partir do versículo 28. Mateus 21, de 28 até o versículo 32. Vamos ler esse pequeno trecho do Evangelho de Mateus.
Diz assim a Escritura, meus irmãos: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. E Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. O tema da mensagem de hoje, meus irmãos, é transformados para andar em justiça. Transformados para andar em justiça. No mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 5, pouco antes desse texto então, no versículo 31, naquele texto maravilhoso que é chamado do Sermão do Monte, texto extremamente importante e relevante para a nossa vida, nós encontramos lá no capítulo 5, versículo 31, o Senhor Jesus dizendo assim, vou abrir aqui, Mateus 5, 31, texto bíblico diz assim: perdão, é 37, 5:37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então Jesus está ensinando ali o valor da palavra do cristão. Jesus está falando para os seus discípulos, estabelecendo uma nova maneira de se relacionar com Deus, com o próximo, com as pessoas, com a família, com os inimigos. E Jesus está falando ali do valor e da importância que o crente tem em ter uma palavra confiável. Jesus, e aqui em toda a Bíblia, vai nos mostrar que o cristão, o discípulo de Jesus, precisa ser uma pessoa confiável. Aquela pessoa que chega ali na padaria, esqueceu o dinheiro e fala assim: olha, eu posso levar o pãozinho? Amanhã eu te pago. E o padeiro lá, a pessoa da padaria vai falar: não, pode levar tudo que você quiser aí, porque eu sei que você vai me pagar. Ah, posso deixar um documento, alguma coisa para garantir aqui que eu vou voltar? E a pessoa fala: não, precisa de nada não, né? Eu lembro quando eu era criança, meu pai falava que nos tempos dele o que valia era o fio do bigode, né? Era aquela palavra assim: eu vou fazer, eu vou estar lá, eu vou pagar tal dia. A pessoa tinha que pagar tal dia porque havia confiança. Jesus está nos falando isso também lá no Sermão do Monte. Jesus espera sinceridade e coerência daquelas pessoas que entraram no reino de Deus, que não eram cidadãos do reino, mas que foram alcançados pelo poder do Espírito, pelo Evangelho, e se transformaram em discípulos de Jesus, e como diz a Bíblia, cidadãos do reino de Deus. Jesus espera sinceridade e coerência de nós. Aqui no texto que nós lemos, meus amados, voltando aqui para Mateus 21, versículo 28, nós encontramos Jesus agora na chamada Semana da Paixão. Jesus entrou em Jerusalém confirmando as profecias lá de Zacarias no Antigo Testamento, montado no jumentinho, sendo saudado, o povo gritando hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. A chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ali no domingo, antecedendo o domingo da paixão, o domingo da ressurreição, e Jesus está ali em Jerusalém. São os últimos momentos, portanto, os últimos dias do ministério terreno de Jesus. E aí, nesse texto, Mateus vai relatar aqui 3 parábolas. Essa parábola que lemos e mais 2 ainda no capítulo 5 e também no capítulo 21,
e também no começo do capítulo 22, 3 parábolas através das quais Jesus repreendeu a liderança judaica, os mestres da lei, os anciãos da lei, as pessoas do sinédrio, aqueles que detinham a liderança da religião judaica, do templo, de toda a liturgia. A gente vai ver ali que Jesus, ele já então chegando no final dos seus ministérios, ele se torna até mais claro para esses líderes, para que eles tivessem oportunidade de se arrepender, coisa que não tinham feito até então, se arrepender e crer também no Messias. Nós vamos ver por essa parábola e por todo o contexto aqui, que essa liderança judaica, esses mestres da lei, esses líderes, eles ainda não tinham adentrado no reino de Deus. Eles eram Israel, eles eram judeus, eles eram líderes da religião judaica, líderes do povo de Israel, de toda a adoração, toda a religiosidade de Israel, mas o texto vai deixar claro que estavam ainda fora do reino de Deus, eram estrangeiros, não pertenciam ainda à família de Deus. Então Jesus vai contar essa parábola. Eu confesso que eu não tinha ainda um plano de pregar uma parábola domingo e outra hoje, mas no começo da semana, lendo o Evangelho de Mateus, Deus colocou esse texto no meu coração. E Jesus apresenta então um pai chamando seus 2 filhos para o trabalho. Naqueles tempos, nos dias de Jesus, no primeiro século, era natural que os filhos fossem a força de trabalho ou uma parte da força de trabalho dos seus pais, né? A gente crê pelas Escrituras e até pelo que diz lá em Marcos 6,3, que Jesus também trabalhava e ajudava o pai José na carpintaria. Então os pais contavam com seus filhos, e esse pai aqui vai para o seu filho, o primeiro filho, entendemos que é o filho mais velho, e disse: olha, filho, hoje você vai trabalhar na vinha. Era uma família que vivia obviamente da agricultura, e ele disse: não quero. Mas depois ele mudou de ideia e foi. É a parábola, a história que Jesus está contando. E aí depois ele chegou para o outro filho, provavelmente o mais novo, e disse a mesma coisa: filho, vá trabalhar na vinha. E ele respondeu: sim, Senhor, eu vou. Talvez assim com aquela coisa de que o pai ficasse bem, para não ser chamado a atenção pelo pai, para não tomar uma bronca. E aí ele: sim, eu vou. Mas o texto deixa claro que ele não foi. Jesus então vai aplicar essa curtíssima parábola perguntando para os seus ouvintes, aí no versículo 31, qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles entenderam. O primeiro filho falou que não foi, mas foi, trabalhou na vinha, ajudou o pai, né? E o segundo, que disse que ia, acabou não indo. O primeiro, portanto, fez a vontade de Deus. E Jesus então vai aplicar essa parábola dizendo assim: olha, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Imagine, meus amados, aqueles líderes, aqueles mestres da lei, aqueles homens que tinham aquele status, aquela pompa de líderes religiosos, ouvindo de Jesus, o qual eles não reconheciam como Deus, como autoridade, dizendo: olha, sabe aqueles publicanos e as prostitutas, essas pessoas aí que vocês odeiam, que vocês rejeitam, que vocês acham que é a escória da sociedade, que não vale de nada, eles estão crendo, eles estão se arrependendo, e eles estão entrando no reino de Deus. Na mente hipócrita desses líderes, jamais um publicano poderia entrar no reino de Deus, como aquela história que Jesus contou, né? O publicano e o fariseu orando, e o fariseu ali cheio de orgulho, agradecendo porque não era um publicano. Então Jesus vai chocar mesmo aqueles líderes,
Porque, meus amados, não há nenhum pecador, não há nenhuma pessoa que a graça de Deus não possa transformar, amém? Não há ninguém. Eu tenho certeza que você, assim como eu, nós já ouvimos testemunhos maravilhosos de pessoas assim, que nós poderíamos olhar e falar: essa pessoa não tem mais jeito, essa pessoa nunca vai ser salva, nunca vai ser transformada. Mas foi transformado, porque quem transforma é o poder do Espírito Santo de Deus. Jesus deixa claro que essas pessoas estavam entrando no reino de Deus porque elas estavam crendo. Crendo em quem? Crendo em Jesus, crendo na salvação que Jesus estava trazendo, crendo que Ele era o Messias, que de fato Ele vinha buscar e salvar aqueles que se haviam perdido, crendo na mensagem de João Batista, que era uma mensagem de arrependimento, crendo que o Messias estava vindo, e o Messias estava entre eles. E assim eles estavam, as prostitutas e os publicanos, estavam se arrependendo e mudando de vida. Meus amados, entrar no reino de Deus é a maior necessidade do ser humano. A gente nasce, a gente cresce e muitos objetivos são colocados, estabelecidos para nós, não é verdade? Como eu falei um pouquinho disso domingo também, sobre aquela mãe que queria muitas coisas para os seus filhos, para sua filha, e eu tive a oportunidade de dizer para ela que a maior prioridade dela era que a sua filha um dia se convertesse a Jesus. Então a gente cresce nesse ambiente, né? Nesse país capitalista, consumista, e as pessoas vão colocando vários objetivos para nós, mas nós precisamos entender que a maior necessidade humana é entrar no reino de Deus. E as pessoas, meus amados, que hoje se converteram, que creram em Jesus, que confessaram o Senhor Jesus como Salvador, já estão no reino de Deus. Amém ou não amém? Você já faz parte do reino de Deus? Já é um cidadão, uma cidadã do reino? Ah, pastor, mas eu estou aqui ainda, não fui para o céu. Mas o reino de Deus está entre nós, né? Jesus veio trazer, estabelecer o seu reino. Já somos cidadãos do reino, como diz lá em 1 Pedro 2,9 também. E nós estamos aqui para proclamar os grandes feitos do Senhor. Os publicanos que se convertiam a Jesus, porque Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esses publicanos que se convertiam, eles se transformavam. Jesus está falando aqui que os publicanos e as prostitutas estavam entrando no reino de Deus, mas quem entra no reino de Deus é transformado. Amém ou não amém? É transformado, muda de vida. Então aqueles publicanos, que eram os cobradores de impostos, que eram pessoas mal vistas na sociedade, eles eram odiados pelos judeus, porque cobravam altíssimos impostos, eram via de regra desonestos, como Zaqueu, por exemplo, que reconheceu isso, e eram odiados pelos romanos também, porque os romanos acreditavam que eles também davam aquela desviada no dinheiro, né? Então eles eram pessoas assim, não gratas, né? Ninguém queria ter um amigo, andar com um publicano, ou ir na casa dos publicanos. Mas esses que se converteram mudaram, iam mudando. Ou eles deixavam de ser publicanos, cobradores de impostos, ou eles continuavam sendo cobradores de impostos, mas trabalhando de maneira honesta. Porque Jesus falou que a nossa palavra tem que ser sim, sim, ou não, não. E as prostitutas? Elas eram prostitutas, eram pessoas depravadas, imorais, que vendiam seu corpo, mas elas estavam entrando no reino de Deus. E ao entrarem no reino de Deus, elas se transformavam. Deixavam aquela vida de depravação, como Jesus disse para aquela mulher flagrada em adultério: vai e não peques mais. E as pessoas se transformavam. Isso é muito importante a gente repetir, meus amados, porque nos dias que vivemos nós precisamos voltar e permanecer no verdadeiro Evangelho. Amém? Porque hoje se prega aí, entre muitos evangelhos ou falsos evangelhos, um evangelho assim com uma cara meio universalista, que no final Deus é amor,
e Deus vai salvar todo mundo. No final, todo mundo vai ser salvo, né? E porque Deus é amor, Deus não vai rejeitar ninguém. Não é isso, porque assim estaríamos minimizando o sacrifício, a obra, a missão de Jesus. Jesus veio a esse mundo para salvar aqueles que estavam perdidos. E o texto vai dizer que aqueles líderes estavam fora do reino. Assim como, infelizmente, hoje muitos ainda estão fora do reino. E se morrerem nessa condição, assim permanecerão para toda a eternidade. Há ainda um evangelho que a gente poderia chamar de um evangelho politicamente correto, que é aquela pregação que evita falar do pecado, do arrependimento, do inferno, do juízo final, do tribunal de Cristo, o qual todos nós compareceremos. Mas nós precisamos continuar pregando o evangelho da graça de Deus, que pode alcançar a todas as pessoas, independente de onde elas estão e de como elas estão. O evangelho da graça de Deus alcança e transforma a todos que se rendem ao chamado de Jesus. Porque lá em 2 Coríntios 5,17 a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez o quê? Novo, aleluia. Gálatas 2,20, Paulo vai dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já fui crucificado com Cristo. E agora a vida que vivo pela carne, vivo pela fé no Filho de Deus. É o evangelho da graça, mas é o evangelho que transforma, é o evangelho que santifica, é o evangelho que vai mudando a cada um que se rende diante dele. Então, meus amados, eu penso que nós podemos pensar também e refletir nesse pequeno texto sobre duas coisas que são muito caras, são muito importantes para nós como discípulos de Jesus, que é sinceridade e compromisso. Sinceridade e compromisso. O texto fala, que o primeiro filho que foi convidado, ele mudou de ideia. A palavra mudou, a expressão aqui mudou de ideia no grego, é a palavra metamelomai, da mesma raiz da palavra metanoia, que é arrependimento, mudança de direção, mudança de decisão, mudança de propósito. Aquele filho disse que não ia, mas foi. Assim como os publicanos e as prostitutas que viviam uma vida que rejeitava o chamado de Deus. Eles eram publicanos corruptos, eram prostitutas, porque ao ouvir o chamado de Deus, em algum momento das suas vidas, eles rejeitaram, preferiram ficar longe de Deus. Mas eles mudaram, eles creram, eles se converteram, houve uma metanoia, uma mudança de direção na vida deles. Arrependimento, meus amados, é uma atitude, é um comportamento, é uma decisão que se faz necessária na nossa vida. Às vezes eu fico surpreso de ouvir algumas pessoas, não no meio evangélico necessariamente, mas as pessoas falam, olha, eu estou chegando ao final da minha vida, eu não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada que eu fiz. Não, para o cristão, o arrependimento é uma coisa praticamente diária, né? Alguém já disse, e é muito interessante isso, eu concordo, que nós precisamos nos converter todos os dias. Todos os dias nós precisamos olhar para nós mesmos e ver como somos pecadores, como somos imerecedores da graça de Deus, nos ajoelhar diante de Deus, confessar Jesus como nosso Salvador, confessar os nossos pecados, pedir perdão ao Senhor, pedir pela graça de Deus e continuar a nossa caminhada. Arrependimento é atitude necessária na vida do cristão. Não podemos nos conformar com esse mundo, não podemos nos conformar com o pecado. João, apóstolo, vai dizer na sua carta que o cristão não vive na prática do pecado, que aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Portanto, é necessário arrependimento, sinceridade diante de Deus. Os religiosos repreendidos por Jesus diziam sim para Jesus.
aliás, eles diziam sim para Deus, entre aspas, na sua liturgia, nos seus hinos cantados, nos seus salmos recitados, dentro do templo, talvez orando nas praças, como os fariseus tanto gostavam de orar nas praças em voz alta para serem reconhecidos, né? Ou talvez até admirados pelas pessoas. Então, teoricamente, estavam dizendo sim para Deus, talvez repetindo a lei, repetindo os salmos, as palavras de Moisés, dos profetas. Então, aparentemente, eles estavam dizendo sim para Deus em todo o tempo. Mas lá nos seus corações eles diziam não. Lá nos seus corações, no seu íntimo, nas atitudes cotidianas que eles tomavam, da forma como eles viviam, eles estavam dizendo não para Deus. É como o jovem que disse que ia e não foi, e esse não obedeceu a Deus. Então, meus amados, eu penso que essa parábola também é uma advertência para nós que muitas vezes fazemos separação entre a nossa vida espiritual e a nossa vida secular. E vocês já me ouviram falar muitas vezes aqui sobre isso. Não existe essa separação. Nós dizemos sim aqui no templo, na oração, no amém, na palavra, no louvor, nas nossas práticas eclesiásticas, mas devemos continuar dizendo sim no nosso dia a dia, lá no metrô, lá no trabalho, lá em casa, lá quando eu estou sozinho, no meu escritório, na internet, ou no celular, no computador, seja onde for. Sim nos meus relacionamentos interpessoais, dizer sim para o Senhor, obedecer ao Senhor, ter uma vida que glorifica a Deus, na minha relação com a minha sexualidade, na minha relação com o dinheiro. São dois aspectos muito sérios que tem levado muitos de nós a pecar tantas vezes: a sexualidade, o dinheiro, a relação com os bens, a ganância, a avareza. Por isso a Bíblia fala tanto desses assuntos. Então, é dizer sim no meu dia a dia, é dizer sim nas minhas atitudes, é ter coerência entre aquilo que eu falo, quando eu prego, quando eu canto, quando eu oro, e aquilo que eu vivo no meu dia a dia. Isso não havia entre aqueles fariseus, entre aqueles líderes que tantas vezes Jesus chamou do que? De hipócritas, falsos, atores, que representavam, que tinham aparência como sepulcro caiado, né? Bonitos por fora, mas podres por dentro. Deus espera de nós sinceridade, compromisso. O pastor Araújo orou na sua prece, ele falou que nós estamos nos últimos tempos. Eu também creio nisso, meus amados. O mundo, a maneira como o mundo vai, as coisas temos visto, para onde o mundo vai se direcionando, as doenças, a maldade, a perseguição à igreja que vai aumentando e vai aumentar mais ainda. Há uma discussão no Rio de Janeiro, não sei se eu falei aqui outro dia, já há uma discussão na Câmara dos Deputados lá no Rio de Janeiro, de se proibir, se proibir os crentes de bater nas portas, para pregar a sua religião, para tentar fazer proselitismo, né? E também de fazer nas praças, né? Natal na praça, essas coisas. Algum deputado lá lançou essa proposta e está sendo discutida. Então, por aí vai, né? Algumas postagens aí nas redes sociais que as redes Instagram e Facebook têm bloqueado por ser mensagens de ódio. Imagine, se for bloquear as mensagens de ódio mesmo, vai sobrar pouca coisa. Mas se você falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e se você não crê em Jesus, você está perdido, isso é uma mensagem de ódio. Então essa perseguição vai aumentar e nós precisamos, meus amados, não perder tempo, não recuar, como dissemos domingo, mas prosseguir. Não deve haver
uma vida dividida, mas uma vida sincera. Eu já ouvi reportagens na TV, com certeza você já viu, de pessoas que cometeram atos criminosos terríveis, coisas hediondas, coisas que nos chocam. E aí a reportagem mostrou pessoas próximas àquele criminoso ou à criminosa testemunhando que aquela pessoa era uma pessoa boa, trabalhadora, educada, generosa com os vizinhos, generosa no trabalho, acima de qualquer suspeita, mas que foi capaz de cometer crimes bárbaros, porque tinha dupla personalidade, porque tinha falsidade, porque não era uma pessoa sincera, passava uma imagem, mas que não era uma imagem real. A verdadeira fé, meus amados, gera compromisso e obediência a Deus. Jesus disse aos religiosos que João Batista lhes mostrou o caminho da justiça, mas eles preferiram ficar na hipocrisia. Hoje nós temos o Evangelho em nossas mãos, mas quantas vezes temos evitado a justiça de Deus? A justiça de Deus, meus amados, é fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, é obedecer a Deus, é estar submisso à vontade de Deus. Então, como eu disse, em todas as minhas práticas da minha vida, todos os aspectos do meu dia a dia, do meu cotidiano, fazer, pensar e agir conforme as orientações da justiça de Deus que nós encontramos aqui, e não aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que a sociedade vai achar melhor. Vai chegando um tempo que essa justiça de Deus, que essa forma de Deus agir, que Ele espera que nós façamos, vai se tornar cada vez mais absurda para o mundo. Mas eu preciso continuar assim, eu preciso continuar sendo fiel ao meu Deus, que daqui a pouco vai enviar o seu Filho para vir buscar a sua igreja, para que esses cidadãos do reino de Deus subam com Ele, para viver com Ele aí eternamente, quando esse reino de Deus vai se concretizar definitivamente. Aqui nós temos apenas uma amostra do que é o reino de Deus, apenas uma pequena porção do que é o reino de Deus, porque o reino de Deus é o lugar onde Ele reina, amém? Onde a vontade dele é feita, onde a vontade dele tem autoridade, tem peso, e lá no céu ela se concretizará. Então eu preciso, meus amados, e Deus espera de nós encontrar em nós um coração sincero, um coração pronto para praticar justiça, um coração verdadeiro, de um verdadeiro adorador, que adora o Senhor em espírito e em verdade, não como os fariseus, não como aqueles mestres da lei, não como aquela liderança, aquela religiosidade falsa, vazia, destituída de compromisso com Deus, apenas de aparência, de legalismo, de tradicionalismo, de maldade, de insensibilidade às pessoas, de ódio. Mas Deus quer ver a sua justiça e o seu amor no nosso coração. Então, meus amados, o Deus de amor e graça nos chama para um quebrantamento. É tempo de quebrantamento, é tempo de avivamento, é tempo de transformação, é tempo de santificação, é tempo de sermos canais de Deus nessa geração que perece sem esperança. Vamos ficar em pé mais uma vez, vamos orar ao Senhor, vamos pedir que Deus nos abençoe, que Deus nos transforme a cada dia, para de fato, de verdade, andarmos na justiça de Deus, que tudo aquilo que nos atrapalha, que o Senhor nos ajude, que seja retirado da nossa vida, para que sejamos verdadeiros adoradores. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por essa palavra, Senhor, obrigado por essa advertência que vem do Teu Espírito, Senhor, e eu creio, ó Deus, que sempre é uma advertência de amor, uma advertência de um pai que ama os seus filhos, Senhor, que deseja que cada um de nós, filhos amados do Senhor, estejamos vivendo de acordo com o Teu reino, com a Tua vontade, com a inspiração soberana do Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai,
Por isso nós te pedimos graça e misericórdia nessa noite, Pai. Que realmente a cada dia possamos ser transformados, Senhor. Que a cada dia possamos nos arrepender dos nossos pecados, deixar os nossos pecados, amar o Senhor acima de todas as coisas. De fato, Senhor, priorizar o Teu reino, Senhor. De fato, sermos usados pelo Senhor para que vidas sejam transformadas, como essas pessoas citadas aqui nesse pequeno texto, Senhor. Que aquelas pessoas que precisam também entrar no reino do Senhor, no reino de amor e de graça, possam também ouvir do Evangelho e serem alcançadas, Senhor. Portanto, Pai, transforma a nossa vida, retira de nós, ó Deus, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não condiz com a santidade do Senhor, ó Pai. Que essa igreja seja uma igreja de santificação, uma igreja de maturidade, de crescimento, Senhor. Ó Pai, que nós não estejamos nos acomodando com nada, Pai, que ofende a santidade do Senhor. Que sejamos sinceros diante da Tua presença. Que tenhamos palavras, sejamos sim ou não, porque não queremos dar lugar para o diabo na nossa vida, Senhor. Oh Deus, abençoa assim toda a Tua igreja, todas as famílias, todos os ministérios, Senhor. Que haja um revestimento do Teu Espírito sobre todos nós. Abençoa meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite. Mais uma vez eu te peço, Pai, que a Tua graça seja sobre nós, que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, nos dê uma semana abençoada, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Para a glória do Teu nome nós oramos, e oramos no nome daquele que tem todo o poder e autoridade, o nome que é sobre todos os nomes, o poderoso e doce nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Aleluia. Podem sentar, vamos cantar mais um cântico para encerrar o nosso culto dessa noite, agradecendo a presença de todos aqui e também lembrando a liderança da igreja que temos uma reunião na próxima sexta-feira às 20 horas. Amanhã teremos uma reunião também dos professores de EBD, planejando aí junto com o Rodrigo, nosso líder, a nossa volta às classes também. Então esse domingo ainda teremos uma classe única de adultos aqui, e a partir do outro domingo já a divisão de classe de adolescentes, jovens, crianças também, adultos. Então venha estudar a palavra de Deus, venha ser alimentado, venha ser desafiado, venha buscar crescimento, porque a parte da palavra de Deus não há crescimento, não há avivamento, não há sabedoria, e todos nós precisamos disso. Vamos louvar o Senhor e depois estaremos saindo em nome de Jesus.